Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo e hoje o capítulo proposto para a leitura do dia é Mateus capítulo 4 e hoje eu vou ler este capítulo aqui na Bíblia de Estudo Andrews. Mateus 4, hoje é a tentação de Jesus, aqui no versículo 1, que diz o seguinte: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a seu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Jesus volta para a Galiléia. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A vocação dos discípulos. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Jesus prega por toda a Galiléia e cura muitos enfermos. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Leitura de Mateus capítulo 4. Separei aqui alguns comentários acerca desse mesmo capítulo. O primeiro deles aqui na Bíblia Brasileira de Estudo, que diz aqui relacionado aos versículos 1 e 2. O Espírito conduziu Jesus a um lugar inóspito que serviria de palco para as tentações do diabo. A iniciativa é do Espírito. Jesus se submete a ela e o diabo age, sob permissão de Deus, no momento de fragilidade em que Jesus sentiu fome, pois já estava jejuando havia 40 dias e 40 noites. As tentações a que somos submetidos na vida podem nos sobrevir em momentos de fragilidade, mas não sem o conhecimento e a permissão de Deus. Tampouco elas acontecem sem a direção e o livramento do Espírito. Aqui na Bíblia de Estudo NTLH diz o seguinte: Logo depois de ouvir a voz do céu dizer que ele é o Filho de Deus, Jesus é tentado pelo diabo. São tentações que ele vai enfrentar também mais tarde durante o seu trabalho. Jesus é o Messias, mas qual será a sua missão e a sua mensagem? As respostas que Jesus deu ao diabo mostram que ele via seu ministério como o cumprimento da vontade de Deus para o povo de Israel. E aqui, relacionado aos versículos 12 ao 25,
diz que ao começar seu trabalho, Jesus anuncia que o reino do céu vai chegar logo e chama 4 pessoas para que o sigam. A primeira parte deste evangelho termina com um resumo do trabalho de Jesus na Galileia. E finalmente aqui na Bíblia de Estudo Scofield, diz que a tentação de Cristo, o último Adão, é mais bem entendida quando contrastada com a do primeiro homem, Adão. Adão foi tentado em sua posição de senhor da criação, o senhorio cujo exercício tinha um limite, o conhecimento do bem e do mal. Por meio da mulher, ele foi tentado a acrescentar tal conhecimento ao seu domínio. Ao cair, ele perdeu tudo. Mas Cristo tomou o lugar de um humilde servo que agiu sempre obedecendo ao Pai. O objetivo de Satanás na tríplice tentação foi induzir Cristo a agir por si mesmo, independentemente de seu Pai. As 2 primeiras tentações foram um desafio do Deus deste mundo a que Cristo demonstrasse que realmente era o Filho de Deus. Na terceira, o príncipe usurpador deste mundo mostrou-se disposto a abrir mão daquilo que ele havia usurpado e que, por direito, pertencia a Cristo como filho do homem e filho de Davi, sob a condição de que Cristo aceitasse esse cetro segundo os princípios de Satanás sobre este mundo. Cristo venceu Satanás com um instrumento que está à disposição do mais humilde de seus seguidores, o uso inteligente da palavra de Deus. Na sua segunda tentação, Satanás também usou as Escrituras, mas citou uma promessa que está à disposição apenas de quem anda pelo caminho da obediência. Esse episódio da tríplice tentação enfatiza a importância vital de se manejar bem a palavra da verdade. Essa daqui então foi a leitura de Mateus capítulo 4, juntamente com alguns comentários acerca desse mesmo capítulo. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.